Na casa do Skinder, Skinder, Sengiz, Ganzé e Ferati estão à mesa jantando. Nisso Khan chega. Ferati diz já voltou, disse que iria jantar fora. Todos estranham o Khan já ter voltado. E o Sengiz diz por que voltou. E o Khan diz, vocês sabem que eu havia saído para tirar a vida do Fikret, mas alguém chegou primeiro e atirou nele. Ferati olha para o Skinder. Eles ficam tensos. E o Sengiz diz, quem atirou no Fikret? Khan diz, eu saí de lá antes que me acusassem, né? Não sei quem foi. E o Sengiz já pensou se foi a Ice? Seria engraçado. E o Khan começa a dar risada, deixando o Skinder incomodado. Skinder se afasta da mesa. Enquanto no hospital, a Zeynep está preocupada com o Fikret. Skinder liga pro Sota, perguntando como o Fikret está. Sota diz que está bem, mas está em uma cirurgia. Assim que Sota desliga o telefone, olha para Zeynep e diz, eu falei para o Fikret pôr um colete à prova de balas, mas ele é teimoso. Zeynep diz, não poderíamos imaginar que a Ice iria chegar armada. Estávamos nos preparando para o Khan. E o Sota diz, mas mesmo assim, tinham que se prevenir. E lembre, Zeynep, quando a Esma descobrir o que aconteceu com Fikret, ela vai ficar devastada e vai querer vir ver ele. O que faremos? Zeynep diz, eu não sei. Eu nos coloquei nessa situação e não sei o que fazer agora. Enquanto isso, Alin Ibrahim chega na casa da Esma e conta para Esma que o Fikret foi baleado, que a Ice atirou nele. Esma fica desesperada. Alin Ibrahim tenta acalmá-la, dizendo que o Fikret está bem. Esma chora e pede que Alin Ibrahim a leve até o Fikret. Alin Ibrahim abraça e diz, calma, você não pode ir lá hoje, mas amanhã eu prometo que eu levarei você. Nisso Kemal chama a Esma e o Alin Ibrahim. Alin Ibrahim pede que Esma se recomponha. Esma se recompõe e ela e Alin Ibrahim vão falar com Kemal. E o Kemal diz, vocês não sabem quem levou um tiro, um desafeto meu. Alin Ibrahim e Esma fingem não saber de nada e perguntam quem foi. E o Kemal diz, foi o Fikret, mas a gente não sabe ainda quem atirou nele. E o Alin Ibrahim diz, que bom, mas ele está vivo? E o Kemal diz que sim. Esma se afasta para que Kemal não desconfie que ela está triste. Já no hospital, assim que a Nadine, Sakine, Leila, Yavuz e Damila chegam, a Damila começa a perguntar quem atirou no Fikret. E a Zeynep diz que não viu, que não sabe quem foi, enquanto ela tenta acalmar a Nadine. Nadine, furiosa, manda o Sota nunca mais deixar o Fikret sair sozinho. E a Damila diz, mas a culpa não é do Sota, é da Zeynep que fica fazendo o Fikret ficar saindo com ela todas as noites. Zeynep diz, cala a boca, Damila. E só você sabia em que restaurante estávamos. Fale isso para a polícia. Nisso, a polícia chega e pergunta para Zeynep se ela viu quem atirou no Fikret. Zeynep diz que não viu nada. E os policiais dizem que falaram com o médico, que o Fikret saiu da sala de cirurgia, que está fora de perigo e que terão que levar a Zeynep na delegacia para prestar depoimento. Zeynep pede que o Sota fique ali, cuidando do Fikret. Já na casa dos Kinka, a Yan vai contar pro Yaya e pro Musa que a Ice fugiu, que ela pegou o carro e saiu. Musa e Yaya ficam furiosos com ele e ele diz que não sabe para onde ela foi. Enquanto isso, a Ice, gente, chega na delegacia falando em voz alta que foi ela que atirou no Fikret. E o Major pede que um outro policial saia da sala dele e tenta acalmar a Ice, pedindo que ela não fique repetindo em voz alta que foi ela que atirou no Fikret, senão ela colocará todos em uma situação delicada. Alin Ibrahim, Fikret, todos que estavam juntos para vingar o que haviam feito com Metate. E Ice diz que tem que ser punida, que tem que ser presa. Nisso, a Zeynep chega e se surpreende ao ver a Ice ali.
E o policial que ouviu Ice dizer que atirou no Fikret diz para Zeynep que Ice chegou dizendo que havia atirado no Fikret. Zeynep entra para falar com Ice. E o comandante vai falar com os policiais. E os policiais perguntam se foi mesmo Ice que atirou no Fikret. E o sargento diz que ela está nervosa, que não sabe o que está dizendo, que nem sequer sabe pegar em uma arma. E na casa dos Quincas, o Yaya está tenso, preocupado, está com medo porque sabe que Ice foi à delegacia e que se ela falar que ele estava lá, que estava armando uma emboscada para o cão, ele poderá ser preso. E na casa do Kemal, Aline, Ebrahim e Esma estão à mesa. Nisso o sargento chega para conversar com Aline Ebrahim. O sargento fala que atiraram no Fikret. E Aline Ebrahim, Kemal e Esma diz que já souberam. Kemal pergunta se sabem quem atirou no Fikret. E o sargento diz que foi lá porque, como Aline Ebrahim é um desafeto do Fikret, queria saber se não foi ele que atirou no Fikret. E o Kemal diz: não, o meu genro não fez nada, esteve comigo a noite toda. Estávamos juntos. E o sargento pede para falar a sós com Aline Ebrahim. E assim que eles estão no jardim da casa do Kemal, o sargento conta que a Ice esteve na delegacia falando em alto bom som que ela havia atirado no Fikret e agora a Zeynep estava lá tentando convencer a Ice a não falar aquilo perante o juiz. Aline Ebrahim diz que vai com a Esma tentar convencer a Ice a não contar nada para ninguém, a dizer que foi apenas um acidente. Aline Ebrahim entra na casa do Kemal e diz para o Kemal e para a Ice e para a Esma que a Ice está na delegacia dizendo que foi ela, mas que eles têm que ir lá ajudar a Ice, já que a Ice foi a testemunha do casamento deles e que ela não pode ser presa por causa do Fikret. E o Kemal diz: muito bem, vão lá e ajudem ela. Mintam à vontade. Aline Ebrahim e Esma saem da casa e a Esma diz que depois quer ver o Fikret. Aline Ebrahim diz que depois que falarem com a Zeynep na delegacia e convencerem a Ice a se calar, verão o Fikret. Enquanto isso, no hospital, Nadine está lá com o Fikret, que já está bem, fora de perigo, e pergunta quem fez aquilo com ele. Fikret diz: mãe, foi Ice, mas não me pergunte nada agora e não conte para ninguém. Por favor. Nadine sai do quarto do Fikret e a Dâmila diz que quer ver o Fikret. A Dâmila, a Leila e o Yavuz entram para ver o Fikret. Enquanto isso, a Nadine conta para Sakine que foi a Ice que atirou no Fikret. Enquanto isso, o Fikret está lá conversando com a Dâmila, a Leila e o Yavuz. E o Fikret diz que a culpa é toda da Dâmila, que a culpa é dela, e pede para o Yavuz levar a Dâmila para a casa dele e manda a Leila ficar de olho na Dâmila, para a Dâmila não sair da casa e não arrumar mais confusão. Dâmila fica furiosa, jurando que daquela vez ela não fez nada de errado. Yavuz leva a Dâmila e a Leila vai junto. E já na delegacia, a Zeynep está lá, convencendo a Ice a ficar quieta, não falar nada. Nisso, Aline Ebrahim e Esma entram. E Esma, ao ver a Ice, quer bater na Ice porque ela atirou no Fikret. E o Aline Ebrahim e a Zeynep tentam acalmar a Esma para a Ice não descobrir que o casamento dela e do Aline Ebrahim é uma farsa. E o Aline Ebrahim diz: preste atenção. Ice, você vai dizer que estava limpando a arma e atirou acidentalmente no Fikret. É a mesma coisa que o Fikret vai dizer. Ele mandou você falar isso pelo bem dos seus filhos, para você cuidar deles, e preste atenção. Pense no Mitati. Estávamos lá para vingar o Mitati. Então, por favor, fale o que eu mandei, que você estava limpando a arma e que foi um acidente. Aí se vai prestar depoimento ao promotor. Aline Ebrahim, Zeynep e Esma ficam a sós. Aline Ebrahim manda Zeynep ir para o hospital, mandar todos ir embora, porque ele e a Esma irão ver o Fikret. Enquanto o Yavuz chega em casa com a Leila e com a Dâmila. E o Yavuz avisa para a mãe dele que a Dâmila
é responsável pelo Fikret estar no hospital e pergunta se foi ela que mandou a Dâmila fazer algo de mal. E a Nergis diz não, mas o Fikret e o Alim Ebrahim estavam me ajudando a vingar o que fizeram com meu irmão. Eles estavam lá para tirar a vida do Khan. E a Dâmila, quando avisou para Ice onde o Fikret estava, estragou todos os meus planos, mas o plano ainda não acabou. Vamos continuar com o plano e vocês fiquem aqui, quietos, sem contar nada a ninguém. Já na casa do Alim Ebrahim, a Diden avisa para a Sema e a Edanur que ela vai fazer ultrassom para descobrir se é menino ou menina o bebê dela. A Edanur vai falar com o Dervis e diz que está confusa com tudo o que está acontecendo, que ele teria que falar para o Alim Ebrahim que a Diden foi fazer ultrassom para ver se o bebê é menino ou menina. E o Dervis diz que o Alim Ebrahim não vai querer saber, que isso não vai mudar nada. Enquanto isso, no hospital, a Zeynep chega e pede para Nedine, a Sakine e a Elif irem para casa, que ela fica ali cuidando do Fikret. Assim que todas saem, a Zeynep avisa para o Fikret que a Esma irá ver ele. Nisso, Esma e Alim Ebrahim chegam, Esma corre e abraça forte o Fikret. Alim Ebrahim e Zeynep vão do lado de fora para deixar eles a sós. Alim Ebrahim diz que está com saudades da Zeynep. Zeynep pede para ele visitar ela à noite, que ela vai pedir que a Nedine fique cuidando do Fikret no hospital. E ainda avisa que no dia seguinte vai assinar os documentos da separação dela e do Khan. E o Alim Ebrahim diz para ela não ir sozinha e tomar cuidado. Oi, gente! E você está gostando de assistir Amor Sem Limites? Escreva aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito. Tchau, gente!